Muito bem, está começando mais uma edição do programa Pontualizando, trazendo os principais destaques do dia aqui para você, neste canal. Já convido você a se inscrever, a ativar as notificações, né? Compartilhe também, acompanhe o nosso canal no Instagram, que está crescendo a cada dia. É muito importante fortalecermos o jornalismo de direita, visto que muitos canais já foram derrubados, foram tirados do ar. Hoje, basta você não concordar, ou seja, discordar do atual governo e você já está classificado como um terrorista, né? Estão, Samuel Zacai, você telespectador amigo, o STF, Alexandre de Moraes, PT, Lula, Flávio Dino, Gleisi Hoffmann, enfim, toda a liderança de esquerda do Brasil estão tentando, não é que conseguiram, estão tentando pregar a pecha de terrorismo na oposição. E com isso, tudo o que vem trazendo uma visão contrária, contraditória, né, está sendo classificado como terrorismo no Brasil. E nós não podemos permitir que a esquerda crie essa narrativa, porque são os nossos direitos de liberdade que estão sendo tirados. E se nós permitirmos isso, eles serão removidos de uma vez por todas. Perfeito, foi o momento perfeito, o dia 8, para a esquerda remover os direitos da oposição que estava na rua protestando. E com isso, muitos canais foram derrubados, foram tirados do ar, jornalistas. Na última semana, Constantino, Fiuza, o outro lá, que eu esqueço o nome, lá, neto do Figueiredo. Paulo Figueiredo, também teve suas mídias tiradas do ar. Constantino Figueiredo e a menina Zoe Martinez foram demitidos da Jovem Pan esse final de semana, nessa última semana. Enfim, um caos na mídia brasileira. A mídia de direita, a mídia independente, ela está sendo perseguida e destruída. Então é importante fortalecermos canais de direita que consigam, né, comunicar e levar as informações já aos está brasileiros. Na mira, né? Já está na mira a Revista Oeste, já está na mira a Gazeta do Povo. Assim como a Jovem Pan, né, está enfrentando uma investigação. Denúncia no Ministério Público. Denúncia do Ministério Público baseada, Samuel, na legislação da ditadura, que eles mesmos chamam de ditadura militar, do governo militar. Usaram uma lei criada no governo militar que tinha todo um sistema de censura naquela época. São os decretos, né? Os decretos e também os inquéritos do fim do mundo, criado aí da milícia digital por Alexandre de Moraes, né? Mirando exatamente esse público e a democracia, que é o equilíbrio das opiniões e também do eleitorado, que é a base, que é o fundamento da democracia nesse país. Samuel, eu gostaria de fazer a pergunta seguinte: onde está o índio Chavante que foi preso há um mês por Alexandre de Moraes? Cadê o índio Chavante? Cadê o cacique Sererê, que protestava com os movimentos em Brasília, né, que andou falando algumas verdades e, por um motivo e outro, acabou sendo preso? Inicialmente era uma prisão de 10 dias que já se estende por mais de um mês. E eu pergunto, cadê o cacique? Cadê o índio Chavante? Cadê o voto dos índios, né? Ele perguntava na esplanada dos ministérios, cadê os votos do povo Chavante? Pois bem, foi preso, continua preso, e eu não vi até agora nenhum movimento de defesa dos direitos humanos, nenhum movimento de defesa dos povos indígenas. Hoje nós temos no Brasil ministérios dos povos originários. Eu não vi nenhum entusiasta desses movimentos reclamando e pedindo a soltura do índio Chavante. Exatamente. Nós tivemos
a simbologia que sobe a rampa, mas do indígena que vendeu as reservas para a França, para o Macron, que estava fazendo campanha com o Jorge Soros, que compactua com a Agenda 2030 para minimizar o desaparecimento, o sequestro que ocorreu com o indígena, que reivindicava os votos, que questionava os votos da aldeia Chavantes, que desapareceu. Desapareceu não, foi preso de uma forma arbitrária, mas que não temos, Chimão, nós não temos nesse cenário ninguém que reivindique nem os direitos humanos, nem qualquer tipo de manifesto em defesa desse indígena que foi sequestrado pela polícia de Alexandre de Moraes. Né? O Sererê, há mais de 30 dias. Há mais de 30 dias. O Sererê agora, coloca na tela aí, o Sererê, ele é acusado de ser traficante, é acusado de devorar criancinha, de canibalismo. Agora ele virou o pior dos homens. Isso sendo dito pela esquerda. Blogs de esquerda, canais de esquerda, trazem as informações de que o Sererê agora é um bandido. Por quê? Porque ele é um índio de direita. Um índio que se posicionou à direita no espectro político brasileiro. É crime ser de direita. É terrorismo ser de direita hoje no Brasil. Isso chamou, enquadra também pastores, jornalistas, deputados, né, artistas, esportistas, todas as classes, todas as representações das classes que se declaram à direita agora é taxado como terrorista. Está na mira da mídia, inclusive, que esse grande consórcio, como bem diz o Fiuza, esse grande consórcio que agora ninguém fala nada sobre o indígena, sobre os direitos indígenas. Não tem. Cerceado pela ditadura de Alexandre de Moraes. Se o índio tem opiniões conservadoras, ou se ele se diz de direita, ou se ele simplesmente não apoia, não concorda com o governo que aí está, ele não é índio, ele não tem valor nenhum. Ele não tem nenhum direito de falar. Ele é taxado como bandido e tem que estar preso. Essa é a realidade do Brasil. Se o índio não apoia o PT, ele tem que estar preso, ele tem que ser calado. Cadê o índio Chavante? Cadê o cacique Sererê? Cadê esse homem? Né? Cadê as informações e cadê os seus direitos? Porque o índio tem direito. Inclusive, nós temos, mais uma vez eu repito, o Ministério dos Povos Originários. Cadê os defensores desse índio? Ele não é de direita, ele não é de esquerda, ele não apoia o PT, ele não levanta a bandeira revolucionária, ele não tem direito, ele não é um índio, ele não é brasileiro. É a realidade do nosso país, infelizmente, e que tem que ser denunciado. Incansavelmente nós temos que denunciar isso internacionalmente, nas redes, enquanto nós tivermos vida, fôlego para falarmos aqui para vocês. Cadê o índio Chavante? O indígena apareceu em uma live depois de ter sido preso, né? Muito embora coagido, em que ele apazigua os manifestantes, né, que estavam em frente ao QG em Brasília, para que acalmassem os ânimos. Fizeram agora, o índio pedir desculpas. Shimon, agora veja... que esse índio sofreu lá dentro da cadeia para aparecer alguns dias depois pedindo desculpas e falando e admitindo estar errado. O indígena enfrentou, Shimon, o que aquela mãe enfrentou da truculência da polícia quando ela recebe um golpe, né, e é jogada ao chão diante de centenas de pessoas que estavam sendo levadas para o campo de concentração, né? Com uma ressalva aí, uma licença à comunidade judaica, mas ela se enquadra, o campo de concentração ele existe muito antes, né, do que ocorreu na Segunda Guerra Mundial e ainda é usado, infelizmente, por diversos regimes. E quando nós jamais pensaríamos em ver isso no Brasil, isso ocorre. Então o indígena, Shimon, ele foi tratado com a mesma truculência. A coação é nítida no vídeo em que ele aparece apaziguando as pessoas que estão se manifestando. Agora, Shimon,
o crime organizado e a mídia organizada, ela supera o que eles chamam de bolsonarismo ou movimento de direita, porque, veja, eles caíram nessa armadilha do dia 8, né? E quando nós não imaginávamos que nem o STF, o TSE e a mídia conseguiria lavar a imagem suja do criminoso que é levado ao Palácio do Planalto, no dia 8, nessa armadilha, então, nós temos a comunidade internacional solidarizando ao Lula. Exatamente. Ou seja, eles conseguem inverter todos os valores através dessa armadilha, porque os grupos de direitas, eles não têm malícia, eles não têm treinamentos, e na ausência de uma liderança, eles caíram como patinhos nessa armadilha que caracterizou todos os eleitores de direita no país, que é mais da metade da população que compareceram nas urnas como terroristas. No primeiro e segundo turno, como terroristas, como bandidos. Então, essa é a inversão de valores. A sociedade de bem, ela recebe o título de bandido e, diante da comunidade internacional, nós temos a lavagem da alma e da sujeira de que não conseguiu tirar o STF e o TSE. Ela é tão baixa, esse movimento ele é tão baixo, tão sujo, esse consórcio, que ele consegue mostrar senhoras, senhores e crianças como bandidos. Eles não mostram pessoas violentas, encapuzadas, bandidos. Eles mostram senhoras, senhores, idosos, crianças, e conseguem classificá-los como bandidos. Conseguem vender uma narrativa de que aquele velhinho e aquela velhinha que ali estão são pessoas perigosas. São uma ameaça à democracia. São ameaças à democracia. Essa é a narrativa. A direita que se cuide, ou ela será criminalizada no Brasil de forma institucional, de forma... à la nazista. À la nazista, de forma oficial, né? Constitucional. Se a direita não se cuidar, nós podemos dizer, inclusive, que a sorte, entre aspas, né, é que o Congresso ele é de direita. Mas nós só vamos saber isso depois que esse novo Congresso começar a atuar. Porque senão nós teríamos ainda em 2023 uma lei aprovando a criminalização da direita no Brasil. Tamanha gana e ódio dos mandatários atuais contra esse povo de direita. O Lula não consegue dormir sabendo que existe uma direita gigantesca, maior que a esquerda, nas ruas. Não consegue dormir e farão de tudo para destruir esse movimento e colocar todo mundo de volta dentro do armário. A coalizão da esquerda no mundo conseguiu coagir a direita de bem. Com certeza. Conseguiu inverter esses valores. Agora, pessoal, vamos... Shimon, desde o regime de 64, em que prenderam centenas de terroristas da esquerda, juntos, né, juntos com os criminosos comuns, né? Ou seja, isso deu uma outra face do que nós chamamos hoje de do crime organizado. Na verdade, daqueles que controlam o Foro de São Paulo, do Comando Vermelho, do PCC, das Farc, né? dos regimes e das repúblicas do narcotráfico. Muito bem, nós temos, seguindo aqui a nossa pauta, Romeu Zema, governador de Minas, né? Ele declarou que o governo Lula facilitou demais essa invasão em Brasília e saiu beneficiado, né? Então, ele traz aí o que parte da mídia está trazendo, de que houve um movimento muito estranho, no mínimo, né? No mínimo estranho, para causar esse tumulto que aconteceu em Brasília e onde o Lula, aproveitando disso, né, se fez de vítima, aplicou uma intervenção federal, né, no Distrito Federal, em Brasília, e
conseguiu levantar a narrativa sobre terrorismo, né? Baseado nisso que nós acabamos de falar. Inclusive, o governador não é bobo nem nada e corajoso. Esse governador de Minas Foi ameaçado, diga-se muito de corajoso. passagem, né? Com certeza. Ele já está ameaçado de ser afastado, assim como foi o governador do Distrito Federal, o Ibanez. O governador Zema pode acabar sendo afastado por um motivo ou por outro, ou até sendo acusado de terrorista. Shimon, agora o Zema, ele se fundamenta exatamente no que não contavam, né, essa artimanha sobre as câmeras e filmes e fotos e vídeos que se produziram, né, por centenas ou até por milhares de pessoas que presenciaram e testemunharam tudo aquilo ali. Além das câmeras do monitoramento interno que chega nas mãos da Rede Globo. Né, nós temos, Samuel, aqui imagens importantíssimas de pessoas sendo revistadas antes de entrarem na esplanada dos ministérios. Mostre aí, produção. Mostre aí a imagem. Olha aí. Nós vemos pessoas passando por revista por policiais. Olha lá. Nós temos uma barreira ali. E tá vendo lá o prédio do Congresso? Então a esplanada dos ministérios ela estava fechada. E para entrar, as pessoas precisaram ser revistadas. Eu tenho relatos de pessoas que lá estiveram, que passaram por 3 barreiras. E nas 3 barreiras eles foram revistados. Se não tinham armas, se não tinham objetos pontiagudos que pudessem usar para ferir alguém. Agora, quem se submete em passar por 3 revistas está intencionado de chegar lá e quebrar tudo, Shimon? No mínimo estranho, né, Shimon? Porque, veja, e os instrumentos que foram usados para o quebra-quebra, né, patrocinado, e dos que já estavam ali. Houve uma imagem, uma comparação que é sobre o horário daquele que derruba o relógio que pertenceu à família real, dentro da instituição. E o horário que marcava ali era incompatível com o evento que estava acontecendo. Né? O horário parece que era meio-dia, alguma coisa, e o evento aconteceu 3 horas da tarde. Exatamente. Então, as imagens que mostravam que as pessoas já estavam eu não sei se é ingenuidade dos criadores das narrativas ou é burrice mesmo, porque hoje nós temos imagens sendo feitas o tempo todo, né? E hoje nós vemos o que nós já sabemos desses movimentos do dia 8. Já haviam pessoas lá dentro do Palácio do Planalto, né? Já havia quebradeira momentos antes da multidão chegar. Exatamente. Lá chegar nos prédios, subirem a rampa. Já haviam pessoas lá dentro disso, né? Nós temos imagens de pessoas sendo recolhidas por seguranças dentro dos prédios. Por passagens. Nós temos declarações de que o ministro da Justiça, o Flávio Dino, já sabia das invasões, o Lula já sabia das invasões, né? As autoridades todas sabiam e mesmo assim permitiram, saíram, o Lula viajou, Flávio Dino estava escondido, né? Estava escondido ali mesmo, olhando, esperando o momento. Imediatamente aos eventos, o Lula aparece com uma intervenção federal e Flávio Dino aparece já com uma declaração prontinha para tomar o poder no Brasil. Alexandre de Moraes já estava com tudo pronto, né, para fazer as suas execuções, afastar governador e tudo mais. Quer dizer, será que eles acham que somos trouxas? Somos trouxas, que nós não vamos fazer análises frias, calculistas, né, nos mínimos detalhes? Eles precisavam da invasão do Capitólio. Eles precisavam criar essa narrativa. Só tiveram que fabricar uma, né? A BIM já havia informado. A Polícia Rodoviária Federal informou na quinta-feira, antes do dia 8, sobre o risco com a chegada de mais de 150 ônibus, ou seja, naquele final de semana, e a BIM emitiu alerta de que da ameaça de invasão
dos três poderes. E, além disso, né, nós tivemos ali o senador que avisou o ministro da Defesa, né, da Justiça. E esse senador tá batendo, hein? O senador tá batendo. Ele é um agente fiscal, né, da inteligência da República. E isso vai quebrando a narrativa, somando-se que o Lula não quer que a CPI seja instaurada sobre a questão da invasão. Exatamente. Para que uma CPI, né? Para quê? Porque vão descobrir que esse movimento foi um movimento fabricado. Orquestrado. E aí? E agora? E agora, José? Vamos fazer o quê? Né? Então, nós não podemos permitir que essa pecha de terrorismo seja pregada na direita, porque esse movimento foi um movimento todo fabricado, orquestrado. Virando o GSI, Shimon, o GSI, ele dispensou, diante de todos esses avisos e alertas dados desde quinta-feira, anterior ao evento de domingo. Então, eles dispensaram um pelotão que fica debaixo do prédio do Palácio do Planalto. 80% da guarda dos prédios institucionais foi dispensada naquele domingo. Na semana em que houve o alerta da ameaça de invasão. Vamos pedir a CPI, né, pessoal? Vamos lá, Senado. Pacheco, que está preocupado com a reeleição. É o momento, né, de mostrar empatia, né, pelas pessoas, pelos eleitores e pela democracia, né, atendendo o pedido das pessoas, já que você está blindando o STF com o seu desmando através de Alexandre de Moraes. Shemuel, existe um ex-político, que é aquele Arthur Duval. Você deve conhecer ele, não sei se você segue ele, mas esse Arthur Duval, ele se apresenta ali, embora ele foi cassado, né, como deputado, mas ele representa um setor da sociedade que é esse setor que não escolhe nem Bolsonaro, nem Lula, nem direita, nem esquerda. Os isentões. Eles se apresentam como... Não é do MBL? Do MBL. Eles se apresentam como um movimento de centro. Não sei se seria um Eles se descaracterizaram, né? Eles, ao mesmo tempo que eles chamam a velhinha e o velhinho de bandido, eles articulam também que o movimento foi armado. Acontece o seguinte, que eles estão colaborando para criminalizar os movimentos de direita. Eles trabalham para isso. Então, observem bem o desserviço que esse movimento, que também eu considero... Porque é o seguinte, se você não admite a existência de esquerda e nem de direita, você também é um extremista. Exatamente. O MBL perdeu, né? Ele perdeu quando se posicionou a partir da eleição do Bolsonaro com a barganha do que não aconteceu nesse mandato. Então eles se tornaram uma oposição depois, né, de terem um protagonismo desde o impeachment da Dilma, né? Eles conseguiram agregar, eleger vários congressistas, mas acabaram perdendo a máscara a partir do momento que quiseram negociar o Kim Kataguiri ameaçando o Paulo Guedes por barganha de cargo e posição, pedindo que o ministro desembarcasse do governo Bolsonaro para fazer o levante. Isso aí acabou desidratando eles nessa última eleição, e agora eles se posicionam como um centro totalmente incoerente com a realidade do país. Um centro de esquerda, né? É um centro de esquerda, porque de liberais não tem nada. Vamos lá. Gilmar Mendes determina a soltura de 85 detentas para dar espaço para presas em protesto. Ei, Gilmar Mendes! Gente, nós estamos soltando presos para prender militantes de direita, para prender senhores e senhoras de direita. Solta os presidiários, os bandidos de verdade que cometeram crimes. Para prenderem os terroristas. Para prenderem terroristas que cantam o hino nacional, que cantam hinos da harpa cristã e rezam, né, Pai Nosso. Tiram presidiárias que mataram, roubaram, né, que cometeram crimes, para prender senhoras e senhorinhas
né, que estavam cantando e rezando o Pai Nosso em frente aos quartéis. Está aí um grande serviço, mais uma obra Shimon, do STF a favor do Brasil. Shimon, digas, é importante dar nota aqui que muitos dos que estão ali, entre as 1.200 pessoas, elas chegaram exatamente no dia 9, ou seja, um dia depois que ocorreu a quebradeira orquestrada em Brasília. Elas também foram levadas a esses ônibus e estão ali sendo sentenciadas de 11 a 15 anos de prisão por atentar à democracia. Então, cadê os direitos humanos, né? E nós temos aí uma ação coletiva que ocorre com essas pessoas num país de exceção, num tribunal de exceção, em que a ditadura denunciada e que chega ao conhecimento do mundo, da comunidade internacional, liderada e protegida pelo colegiado do STF. Muito bem. E disputa pela presidência do Senado e Câmara deve esquentar o Legislativo nos próximos dias. Nós teremos agora, no dia 31, né, a eleição do presidente da Câmara, dos deputados e do Senado. Atualmente, Arthur Lira é o presidente da Câmara e Rodrigo Pacheco é o presidente do Senado. É muito importante para você, eleitor, que acompanhe e pressione o seu deputado, pressione o seu senador para ver em quem é que eles vão votar como presidente da Câmara e do Senado. Porque nós só estamos nessa situação porque Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Arthur Lira permitem. Eles permitem Alexandre de Moraes fazer o que faz. Então preste atenção em quem o seu político vai apoiar para presidir a Câmara e o Senado. Preste atenção, é hora de cobrarmos um resultado já no início dos trabalhos do Legislativo. Eu quero ver no Paraná Sérgio Moro, em quem Sérgio Moro vai votar, em quem Dallagnol vai votar. E os demais deputados. Quem vocês vão eleger para presidir a Câmara e o Senado? Depende do Senado o comportamento dos ministros do STF. É o Senado que pauta o mau comportamento, a invasão de direitos, né? O não cumprimento da Constituição Federal. É o Senado que pauta isso. Toda essa resolução que é esperada pelo povo brasileiro, é o Senado que vai proporcionar, que vai resolver o equilíbrio dos poderes no Brasil. Esse desequilíbrio que estamos vivendo de avanço do STF é pelo vazio do Senado na presidência de Pacheco. Então, o PL, que é o partido que hospedou a candidatura do presidente Bolsonaro, lança a candidatura para a presidência do Senado concorrendo com o Pacheco. Então, o que foi dito pelo Shimon? Pressione seu senador, pressione seu deputado sobre essas eleições que foram objetos de barganha. Foi objeto de barganha pelo o atual governo, que conseguiu aprovar suas pautas com muitos dos congressistas que já não foram renovados para esse próximo mandato. Então, os que assumem devem fazer frente e fazer valer as urnas que confirmaram maioria, né, tornando o PL um partido expressivo para essas eleições. Samuel, eu diria que essa é uma decisão de paz ou inferno para os próximos 2 anos. Né? Nós podemos ter um equilíbrio entre os poderes, uma pacificação total no país, com a eleição do próximo presidente do Senado. Né? Que não o Pacheco. Né? Nós não podemos eleger novamente o Rodrigo Pacheco como presidente do Senado Federal. Nós precisamos ter alguém de direita, um representante da direita, como presidente do Senado.
Só assim nós teremos equilíbrio entre os poderes e um equilíbrio político. Nós temos um executivo de esquerda no poder, nós temos um judiciário totalmente politizado, enviesado para a esquerda, claramente, né? Nós não precisamos dizer mais nada, você acompanha isso diariamente. Então, nós precisamos de um Senado de direita para trazer equilíbrio político para o nosso país. Eu diria que é uma das eleições mais importantes do século que o Brasil vive, essa eleição da presidência do Senado Federal. Para enfrentar com forte oposição, como diz a Miriam Leitão, essa pauta negativa do novo governo. Muito bem, nós vamos embora. Um abraço a você. Voltamos amanhã. Fique atento às nossas redes sociais. Já batemos 1 milhão de pessoas alcançadas em apenas um vídeo. Em apenas um dos vídeos. Está um grande sucesso o nosso trabalho e nós devemos isso a você, telespectador, a você, internauta. Então, siga-nos nas redes sociais, inscreva-se em nosso canal no YouTube, ative as notificações e siga-nos também no Instagram. Um abraço a você. O TikTok já deletou o nosso canal 3 vezes. Fizemos o canal, deletou. Fizemos o canal, deletou. Fizemos o canal, deletou novamente. Então, resistência, pessoal. Nós ainda temos o Instagram e o YouTube. Vamos lá. Um abraço a você.